Gravando, começando. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Muito bom, chegou quase todo mundo. Vamos lá. Então, o primeiro ponto de hoje é um destaque aí do nosso livro sobre o Baby Boom. Que danado é o Baby Boom? Duas coisas que são interessantes observar. A primeira a gente viu na aula passada, aí que é tudo de regata, vai assim mesmo. Na aula passada, que é que foi a explosão demográfica, né? Que a gente fez aquela discussão de quando você começa a controlar a mortalidade, e continua nascendo a mesma quantidade de pessoas, tem uma tendência a vamos lá, beleza, Giovana, vamos lá. Entendi aí a parada. Então, você começa a controlar a mortalidade, porém a natalidade ela continua elevada, a tendência é que a população cresça muito, certo? Isso aconteceu nos países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil. Isso fez a população crescer de uma forma muito acelerada. Porém, o que a gente vai falar agora é sobre o Baby Boom. O que seria o Baby Boom? O Baby Boom corresponde a um fenômeno que ocorre em alguns países, ocorreu na Europa como um todo, nos períodos pós-guerras. Muito fácil de entender. Você tem a população, certo? Tem um erro aí, ó, 1850 até 1910, viu, gente? Certo? Então, o Baby Boom, ele é o crescimento demográfico de forma acelerada no período pós-guerras. Por que isso ocorre? Simples. Você tem os homens participando do conflito e a reprodução dos seres humanos, ela é a reprodução sexuada, diferente de algumas espécies de plantas, por exemplo, que reproduzem individualmente, né, de forma não sexuada ou de forma não sexuada. E no nosso caso, para ter reprodução, você tem que ter um contato macho-fêmea, né? Claro, salvo esses exemplos mais modernos de reprodução, onde se usa a engenharia genética, a biotecnologia, aí é uma coisa que ocorre com uma frequência muito pequena. Mas o baby boom é bem isso mesmo, né? Volta da guerra, no primeiro ano pós-guerra, a população começa a crescer e muito, certo? Porque você tinha interrupção dessa questão. Outro período que fez a população mundial crescer muito, que é o que a gente vê aí nesse gráfico que vai da página 668, também está ligado à questão da revolução médico-sanitária, né? Que eu expliquei para vocês que a revolução médico-sanitária é quando você começa a controlar a natalidade a partir de vacinas, tratamento de saúde, aumento de rede hospitalar, melhorias na expectativa de vida a partir do uso de medicamentos, tratamentos, melhoria na expectativa de vida. Então, tudo isso faz com que a população cresça muito rápido, porque enquanto isso está acontecendo, a natalidade ela continua elevada do mesmo jeito. Então, você tem uma tendência de que a população cresça, ok? Então, esse primeiro ponto trata disso aí, que é até um aspecto que a gente já falou, ok? Agora a gente vai para o fenômeno chamado de envelhecimento. Né? Envelhecimento. O que é o envelhecimento?
Desculpa aí, eu dei uma voada aí, porque eu estava atendendo aqui o professor Irlan aqui com a notícia aí para a gente aí. Aí ele fez uma ligação aqui, eu estava respondendo ele. Mas vamos lá. Irlan tem que atrapalhar a vida da gente, né, bicho? Vai escrever o mundo para atrapalhar a gente. Mas vamos lá, preste atenção. Envelhecimento. Envelhecimento, cuidado na hora que for resolver as questões, para você não cair numa pegadinha de alguém colocar que o envelhecimento é a população com maioria de idosos. Não é bem isso. Envelhecimento é o processo no qual a população adulta e idosa proporcionalmente aumenta. Consequentemente, a população de jovens, ela diminui. Isso que é o envelhecimento de uma população. Então, vamos supor aqui, vamos transformar isso em números. Vamos supor que uma população ela tenha 2% de idosos, ela tenha 38% de adultos, forma 40%, e 60% de jovens. É só um exemplo, ok? E um ano depois verifica-se que esses 2% dos idosos aumentou para 3%, os 38% de adultos aumentou para 39%, consequentemente, os jovens diminuíram. Então, mesmo esse país, esse estado, essa região que a gente está observando, hipoteticamente, ela tem uma maioria de jovens, ela está em processo de envelhecimento. Ok? Por quê? Porque proporcionalmente, ou seja, em porcentagem, proporcionalmente, dentro da população, os idosos aumentam e os adultos aumentam. Se aumenta os idosos e se aumenta os adultos, consequentemente, os jovens estão diminuindo. Então, esse fenômeno dá-se o nome de envelhecimento da população, fenômeno no qual a população brasileira passa por esse momento. O nosso número de jovens, proporcionalmente, cada ano diminui. Os casais, as pessoas, né, não precisa ser casal, claro, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e a nossa população ela está vivendo mais, certo? A expectativa de vida ela vem aumentando também, certo? Então, qual é a causa do envelhecimento? Qual é a causa do aumento proporcional de idosos, do aumento proporcional de adultos, em consequência, uma diminuição proporcional dos jovens? A causa é, primeiro, melhoria da qualidade de vida. Controle de natalidade, aí não precisa ter uma sequência não, e segundo, melhoria na qualidade de vida, como foi falado agora aí por algum de vocês, que eu não consegui identificar aqui quem foi. Então, olha o que é que acontece. Melhorias na qualidade de vida. Foi eu, professor. Beleza, meu irmão. Não consegui de novo ver quem foi não, mas vamos embora. Certo? Ítalo. Aí tá certo, Ítalo. Agora fica melhor, porque senão eu tenho que ficar... Aí, né? Vou ficar igual a Anania, bestalhado, né? Vamos lá, preste atenção. Se liga numa parada. Eu tenho as duas causas. Eu falei uma aqui, Ítalo foi lá, complementou de forma correta. Melhorias na qualidade de vida, expectativa de vida e queda nas taxas de natalidade. Beleza, isso são as causas. O que eu tenho que saber agora é o que provoca isso. Isso não é coisa que, vamos reduzir a natalidade da noite para o dia, pronto, começou. Não é isso não, velho. Certo? Não é isso. O que provoca as quedas nas taxas de natalidade? Nós estudamos isso lá quando a gente falou das teorias. Inclusive, vocês vão ter que mandar o vídeo para mim da teoria, que tem gente devendo o vídeo aí da teoria aí. Preste bem atenção. O que vai reduzir as taxas de natalidade é investimento a médio e longo prazo em educação, certo? Em educação, porque isso vai fazer com que a maior quantidade de pessoas tenha acesso à informação e passem a fazer o que nós chamamos que é o planejamento familiar. Ou por acaso vocês não se perguntaram ainda aí quem é filho único, que só tem um irmão, as famílias de poucos filhos, né, que é um retrato da nossa sociedade do século XX,
certo? E do século XXI, principalmente do século XXI. Século XX, primeira metade ainda é bem complicado, mas final do século XX e início do século XXI, as nossas famílias são famílias que têm como característica poucos filhos. Nunca se viu tanto, certo? Nunca se viu tanto, e eu digo isso porque eu estou o tempo todo em contato com essa galera aí dos 14, 15, 16 anos, né? São meus alunos, né? Vocês estão entre eles. Nunca se viu tanto filho único. Quando eu tinha a idade de vocês, eu fazia ensino médio, isso era uma coisa incomum. As pessoas até achavam ruim a estrutura familiar com um único filho. Hoje é uma coisa muito comum as pessoas partirem apenas para um filho, ou até, claro, pessoas que não querem reproduzir, uma opção, tranquilo, respeitem. Então, o que é que acontece? Primeiro, você tem melhorias no sistema educacional, certo? Que isso aí vai levar a informação, vai levar a qualificação e vai levar ao planejamento familiar, ok? Porém, essa qualificação muda totalmente a figura da mulher dentro da sociedade. Porque a mulher ela deixa de ser dona de casa, ela deixa de ser uma pessoa que estava na sociedade a cuidar da casa, cuidar dos filhos, reproduzir. Olhava-se para a mulher nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, como uma máquina de produzir filhos e uma empregada doméstica especial, digamos assim, certo? A maioria das esposas eram empregadas domésticas especiais. Eu digo especial porque tem uma relação de carinho, de afeto, é a mãe dos filhos, né? Diferente da empregada doméstica propriamente dita, né? Literalmente não era só empregada doméstica. Então, o que é que acontece? Quando a mulher ela sai dessa posição e ela começa a estudar, ela começa a se qualificar, começa a ir para o mercado de trabalho, ela reduz o número de filhos. Então, tudo isso também só foi possível graças aos métodos contraceptivos, a contracepção, os métodos químicos, certo? Como a pílula anticoncepcional, os métodos clínicos, como a laqueadura de trompas, no caso das mulheres, e a vasectomia nos homens, que é um pouco difundida aqui no Brasil, na América Latina como um todo. Certo? Se tem a ideia de que a mulher tem que parar de reproduzir, mas o homem não, a ideia absurda que acaba inferiorizando a figura feminina dentro dessa relação de reprodução. É muito raro, não é comum homens partirem para fazer a vasectomia. Outro ponto também, os métodos físicos, né, como o preservativo, a camisinha, tanto masculina ou feminina, e a questão também aí do DIU, por exemplo. Então, esses métodos, eles se popularizaram, eles atingiram a maior quantidade de pessoas. Hoje é comum, por exemplo, na escola, em atividades ligadas à educação sexual, se fazer uma discussão já com os jovens sobre esses métodos. Então, esses métodos contraceptivos, associado à qualificação e à entrada da mulher no mercado de trabalho, a soma desses dois fatores fez as taxas de natalidade e de fecundidade caírem e muito, certo? No Brasil e no mundo. Eu dei como exemplo em outro momento a vocês que lá nos anos 60 a quantidade de filhos por mulher era mais de 6 aqui no Brasil. Hoje é pouco mais de 1,6, em torno disso. Então, assim, a gente reduziu muito a capacidade, não a capacidade, a gente reduziu muito a quantidade de filhos aqui no Brasil, né? Em consequência disso, em consequência não, perdão,
Juntamente com isso, certo? Eu tenho melhorias na qualidade de vida. Saneamento básico, certo? Ampliação do número de empregos, crescimento econômico do Brasil e dos países como um todo é importante. Por quê, professor? Porque você combate a fome e a miséria, e isso faz as pessoas viverem mais, certo? Um aumento da rede hospitalar, certo? Vacinas, medicamentos e tratamentos de saúde. Acabou aquela história lá das avós da gente, né? Eu acho que pela idade de vocês, algumas avós aí, se tiverem a idade um pouco mais avançada, vocês são novos demais, vocês têm algumas avós aí, tem idade bem, alguns pais e algumas avós têm idade bem baixa, né? Mas, assim, era comum você ouvir de pessoas dos anos 70, dos anos 60, assim, fulano morreu. Aí o cara dizia, morreu de quê? De uma dor. Ah, rapaz, foi. Foi dormir e amanheceu morto, né? Tem até gente que diz que foi dormir e acordou morto, né? Olha que coisa, pega isso aí, que é uma coisa que vocês já ouviram bastante, certo? Seu fulano morreu, dona fulana morreu, foi de quê? Uma dor, passou mal e morreu, foi dormir bonzinho. Simplesmente, gente, o que é isso? Porque esses antigos usam muito isso aí. Por falta de diagnóstico que você não tinha naquela época. O cara morria, ninguém sabia de que era mesmo, não. Às vezes tem gente que diz, caramba, o mundo está se acabando, olha a quantidade de casos de câncer que tem no mundo. Naquela época tinha muito câncer também. Apesar de que hoje nós temos um ritmo de vida que proporciona mais a ocorrência dessa doença que eu estou citando como exemplo. Porém, você não sabia, você estava em áreas onde você não tinha hospital, onde não tinha médico. Então, quando você passa a ter uma rede hospitalar que você começa a prevenir doenças, consultas, exames, tratamento, a população ela vive mais. A população ela vive mais. A própria população, quando ela começa a diminuir em seu caráter rural e passa a viver mais nas cidades, ela passa a viver mais porque a expectativa de vida em zona rural ela é menor do que nas zonas urbanas, justamente por esses fatores que nós estamos falando. Então você começa a ter uma soma de fatores que contribuem para o aumento da expectativa de vida. E do outro lado, fatores que contribuem para a redução da fertilidade. Resultado disso, um envelhecimento da população. Então, o envelhecimento da população é resultado do aumento da expectativa de vida e da qualidade de vida como um todo e de redução das taxas de natalidade e fecundidade. E por que isso ocorre? Fizemos essa discussão agora, ok? Vamos à frente. Próximo ponto são as chamadas pirâmides etárias. Eu tenho ainda aqui com vocês. Quanto tempo eu tenho ainda? Eu não sei. Até 10, né? Puxa, dá tempo demais. Tenho 13 minutos, mas dá tempo. Então, o que são pirâmides etárias? Primeiro, etária é idade. Ok? Etária é idade. Então, pirâmide etária é uma pirâmide de idades. Certo? Ela é um gráfico. Vocês têm ela aí na página 668. É um gráfico quantitativo. Ele mostra quanto de cada faixa de idade você tem em um determinado país, que é mais analisado em como um todo, em países. Então, você pode, por exemplo, produzir a pirâmide etária do estado da Paraíba sem problema. Se a prefeitura de Bananeiras, ou de Borborema, ou de Solânia aí, ou de Cacimba de Dentro, abraça a galera de Cacimba de Dentro aí, certo? Nesses dias aí a gente volta aí, vamos para vocês acordar de manhã, um lugar longe, né? São guerreiros. Mas preste bem atenção, se essas prefeituras quiserem contratar a professora Renata junto com os alunos e o professor Daniel, a gente faz até a pirâmide etária da cidade, velho.
Faz na hora. Gente, vamos fazer uma pesquisa aí e ganhar o dinheiro e dividir para a gente, vocês também. Presta bem atenção. A pirâmide, que é essa figura que está aí, cada faixa dessa é uma unidade. Observa bem aí esse primeiro desenho. De 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24. Cada faixa dessa é uma faixa de idade. 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, ok? Do lado direito, eu vou ter as mulheres na pirâmide, certo? E do lado esquerdo, os homens. Então, eu divido a população por idade e sexo. Não divido por gênero, porque aí a gente vai ter uma discussão que não cabe fazer agora nesse momento. Ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é aprender a ler dessa forma. Essas faixas são idade, de um lado homens, do outro lado mulheres. Outra coisa que a gente vai observar é que a pirâmide ela vai ser dividida em 3 partes. 3 partes. A parte de baixo, onde estão os jovens, abaixo dos 24 anos, nós chamamos de base. Ela é a base da pirâmide, a parte de baixo. Vocês até já aprenderam esses conceitos aí lá na matemática. No meio da pirâmide vai estar o corpo da pirâmide, que vai dos 25 até os 59, certo? E aí estão os adultos, ok? Então, mesmo que vocês queiram ser adultos, mesmo que vocês se achem adultos, tecnicamente, do ponto de vista demográfico, não é. Porque vocês têm essa concepção pela mentalidade que alguns já têm. Certo? Tem gente aí que realmente é bem responsável, pensa como adulto. Tem uns que parece que tem 3 anos. Tem dos dois tipos. Mas, tecnicamente, até 24 anos vocês serão jovens. Até 59 anos, adultos. Acima de 60 anos, idosos. Então, eu tenho base, jovens, até 24. Corpo, que é o meio, adultos, até 59. E acima de 100 anos, defunto. Acima de 59, o topo, que são os idosos, ok? Então, essa é a pirâmide etária. Meu irmão, a pirâmide etária é o principal gráfico para o estudo de uma população. Por que, Mongo, é o principal? Porque na observação dela, tu tira uma grande quantidade de informação sobre aquela região que aquela pirâmide está representando, certo? Por exemplo, uma pirâmide que tem uma base muito larga e um topo muito estreito, certo? Uma pirâmide de base larga e topo estreito. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Essa primeira pirâmide que está aí, onde fala-se país com população jovem, certo? É a pirâmide do Afeganistão, certo? País asiático, certo? Uma população absoluta de mais de 35 milhões de habitantes, mais de 35 milhões e meio, certo? E aí eu tenho uma pirâmide etária do Afeganistão de 2019, é a última pirâmide deles. Nosso material é muito bem atualizado. Você observa uma base muito larga, certo? E ela vai estreitando a partir do momento que chega no topo.
Então, que conclusões eu vou tirar observando essa pirâmide? Primeira conclusão, eles têm muitos jovens. Olha a quantidade de gente que tem abaixo dos 24 anos. Olha a faixa de 0 a 4 anos, somadas, de um lado meninos, do outro lado meninas, você tem 14% de toda a população abaixo de 4 anos de idade. De cada 100 afegãos, 14 têm menos de 4 anos. É o gráfico que está nos mostrando isso. Então, que conclusão você tira com isso? Ah, professor, a conclusão que eu tiro é que a taxa de natalidade lá é muito alta. Correto. Por isso que tem muita gente nessa faixa de idade. Mas por que a taxa de natalidade é muito alta? Quais os motivos da taxa de natalidade ser muito alta? A educação Analfabetismo, não acesso a métodos contraceptivos ou a informação sobre. Porque, preste bem atenção, existe uma diferença enorme entre educação e informação. Quando eu falo sobre educação, eu estou falando de anos de estudo, eu estou falando da qualidade desse estudo, certo? Aquelas pesquisas que a ONU, por exemplo, faz, de saber o nível do ensino fundamental em determinada cidade, o nível do ensino médio em determinado estado. Isso aí eu estou falando de educação. Quando eu falo em informação, é uma coisa específica sobre determinada coisa. A informação, ela é uma coisa restrita, a educação é um conjunto de coisas. Então, quando eu falo informação, quando eu estou discutindo natalidade, eu estou falando de informação sobre métodos contraceptivos, eu estou falando de educação sexual, eu estou falando de discussão sobre planejamento familiar. Isso é que é a informação da coisa. Porque eu já citei aqui, eu acho que 3, 4 vezes nessa aula, a expressão métodos contraceptivos. O que adianta se você não sabe o que é, se você não sabe quais são, se você não sabe como usa? Não adianta. Ok? Não adianta. Então, você vai encontrar esses problemas lá no Afeganistão, velho. Certeza de você ter esses problemas. A mulher nesse país ainda não ascendeu socialmente, certo? Inclusive é um país de cultura islâmica, certo? Onde a mulher ela é totalmente inferiorizada, que todos os processos religiosos inferiorizam a mulher. As 3 maiores religiões do mundo, as monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, os livros sagrados, né, o Velho Testamento, o Novo Testamento da Bíblia e o Alcorão, eles colocam uma certa inferiorização da mulher. Lógico, esses livros eles foram escritos há milhares de anos, né? O Velho Testamento ele antecede Cristo, então tem no mínimo mais de 2000 anos. O Novo Testamento é escrito ali pós-morte de Cristo, né? Século I, certo? Então você tem aí também um livro de 20 séculos, certo? Então você tem livros muito antigos que nesse momento em que foram escritos, você tinha socialmente uma inferiorização tremenda da figura da mulher. Hoje já mudou muito, ainda não é o ideal, não é o adequado, mas já mudou muito. Então você começa, olha a discussão que a gente está fazendo, apenas ao observar a primeira linha, né, a primeira faixa lá dessa pirâmide etária. Quando você sai dessa primeira pirâmide, dessa primeira faixa para a segunda faixa, ela diminui. Então tem um de 0 a 4, uma quantidade de criança muito grande. Quando eu vou subindo, vai diminuindo. Puxa, o que foi que houve? Mortalidade de 0 a 4 anos. Principalmente a mortalidade de 0 a 1 ano. Então você tem mortalidade no Afeganistão elevada.
para poder essas faixas diminuírem de forma muito, muito drástica, certo? E por que existe mortalidade? Eu estou vendo, professor, tem uma faixa de 0 a 4 anos e quando eu começo a ir para as faixas de cima, diminui. Caracteriza mortalidade em idades menores. Beleza, fácil de ver isso, mas eu tenho que saber o que provoca a mortalidade, certo? Então, o que é que provoca a mortalidade? Olhem os pontos que provocam a mortalidade. As guerras Primeiro que ponto. ocorrem lá. Primeiro ponto. Saneamento básico. Então, é um país que tem problema com saneamento básico, pode ter certeza disso, certo? É a primeira causa de mortalidade na faixa de 0 a 4. Sem uma lógica, na primeira que eu citei. Desnutrição e subnutrição, certo? Está ligado à falta de comida, fome. Qual a diferença entre desnutrição e subnutrição? Desnutrição, ausência, o cara não come, morreu de fome. Desnutrição. Subnutrição, abaixo, não come o suficiente. A partir do momento que você não come o suficiente, se torna fraca, as doenças se aproveitam e você morre. Então você tem dois conceitos que são diferentes nesse aspecto em relação à questão da fome. A desnutrição é a morte realmente pela fome, pela falta de comida, certo? Mas também você tem um número de subnutridos muito grande, não apenas nesse país, a gente está analisando no mundo. As pessoas que não comem o suficiente. Então a diferença é desnutrido, não come, subnutrido, não come o suficiente. Os dois provocam morte, sim. E as doenças se aproveitam e matam o cara. O cara pode morrer de uma gripe, velho. Certo? Então você já identificou mortalidade, identificando mortalidade vai para as causas. Lá em cima você vê poucas pessoas nas faixas de idade mais avançadas. Quando você chega na idade adulta, na idade adulta não, perdão, na idade dos idosos, na faixa dos idosos, nenhuma faixa tem mais de 1%. A primeira faixa de idoso, que é de 60 aos 64, já dá 0,8%. E você vai subindo, vai diminuindo, chegando ao ponto de não existir, pelo menos pelo gráfico que nos mostra, pessoas acima de 85 anos nesse país. A quantidade de gente acima dos 70 anos é mínima. Certo? Você tem aí 4, 6, 7, 1,4% da população acima dos 70 anos. É pouca gente. Então a expectativa de vida lá é baixa. Poucos conseguirão chegar à faixa dos idosos. Pouquíssimos conseguirão chegar. Então a expectativa de vida é baixa. Então você tem problema com o sistema de saúde, você tem problema com qualidade de vida, você pode ter problema de conflito, é um exemplo do Afeganistão, é um país que vive em conflitos há bastante tempo, atividades terroristas, organizações terroristas controlando o país, então acaba as pessoas, principalmente homens, morrendo mais cedo, certo? Então, todas essas observações que a gente está discutindo aqui, apenas olhando a pirâmide. Apenas olhando a pirâmide. Em específico, alguma coisa que eu citei, como esse caso da guerra, por exemplo, você não consegue ver na pirâmide, você pode supor, mas eu confirmei. Mas você consegue observar o nível de vida, a qualidade de vida que essa população tem. Ok? Semana que vem eu continuo com a parte de pirâmides etárias, vamos fazer análise de outras pirâmides.